Voltamos com a notícia de frente e a Fundação Oswaldo Cruz deve pedir o registro definitivo da vacina contra o coronavírus produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford até a semana que vem. A Fiocruz vai produzir a vacina que já é garantida por contrato assinado com o governo federal. Confira na reportagem. A notícia foi dada pelo vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marcos Krieger. Estamos na expectativa de entregar o último conjunto de dados que tem a ver com a produção da vacina na Fundação Oswaldo Cruz até meados de janeiro, para que esse processo ocorra de maneira sincronizada com o início da produção, que estaremos iniciando então no dia 20 de janeiro. O pedido de autorização junto à Anvisa será feito de forma definitiva e não emergencial. Pelo cronograma, a produção das doses da vacina de Oxford está prevista para começar no início do ano que vem, de forma escalonada. Serão 1 milhão de doses a partir do dia 20 de janeiro. Na semana seguinte, mais 2 milhões. A partir da primeira semana de fevereiro, a ideia é aumentar a produção para 3 milhões e 500 mil doses por semana. A expectativa da Fiocruz é chegar em 210 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda em 2021. A vacina de Oxford é a única que já tem acordo fechado com o governo federal para compra e distribuição em todo o Brasil. O contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca prevê a aquisição de 100 milhões e 400 mil doses prontas e ainda a transferência de tecnologia da vacina. Por meio de nota, outra fabricante de vacinas, a Pfizer, disse que atendeu às condições estabelecidas pela Anvisa, que exigem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Informou também que a farmacêutica continua em negociações com o governo federal para o fornecimento de sua vacina contra a Covid-19. A vacina de Oxford, a gente falava até aqui no intervalo, foi a que apresentou 100% de eficácia. Só que demorou bastante, né? Os testes também. E nós podemos ter uma reviravolta nessa questão de vacinas, uma polêmica muito grande. Porque o Brasil está ficando para trás. Porque o Brasil é isso, incompetência de presidência da República, o Chile já está vacinando, a América Latina vacinando, né? Mas aqui tem que passar pela Anvisa, gente. Não tem outro processo que não seja isso. A reviravolta é o seguinte. Ontem foi divulgado pela AstraZeneca, né? Cientistas do Reino Unido e cientistas americanos nos Estados Unidos estão desenvolvendo um medicamento que já está na terceira fase, que dá imunidade instantânea. Vou repetir, imunidade instantânea ao coronavírus, ao Covid-19. Você não precisa nem tomar vacina, né? Uma imunidade de 12 meses, os resultados são excelentes, já está em terceira fase. Esse medicamento é um medicamento que pode, de certa forma, liberar a humanidade por conta dessa falta de logística, muitas vezes, de algumas vacinas, como a Pfizer, que precisa de armazenamento de temperatura abaixo de 70%. Então, é uma esperança muito grande, foi anunciado ontem por esses cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos, né? E é bem provável que em janeiro, se o nosso país tiver expertise suficiente, Ministério da Saúde, Pazuello, né? Pode, de certa forma, fazer uma ação integrada e já tentar obter esse medicamento que certamente em janeiro será liberado. Ele tem 100% de eficiência imunizante instantâneo do coronavírus. É a melhor notícia que eu tive nas últimas 48 horas, foi exatamente isso. Eu li numa notícia num jornal americano e já está publicado essa notícia na Isto É, Dinheiro, já está publicada na Veja e você tem essas informações aí para você ter mais aprofundado para quem quer saber que tipo de imunizante é esse. Lúcio, só tem que, uma excelente notícia. Só chamou um pouco a atenção naquela declaração do presidente Bolsonaro de ontem, me parece que foi ontem essa declaração. Olha, eu não tenho que ir atrás de laboratório nenhum. Eles que querem vender que tem que vir atrás do governo brasileiro. Aí é o seguinte, só que é preciso olhar para o que está acontecendo neste momento no mundo inteiro. Não é isso? No mundo inteiro. Normalmente é o seguinte, vamos tirar laboratório e falar em comerciante. O comerciante, às vezes, ele se esforça um pouco mais para vender um produto dele
quando a demanda está baixa. É. Não é isso? Se esforça, né? Agora, hoje é o seguinte, a demanda pela vacina é altíssima. Muito né? grande. A concorrência é muito grande. Mas tem uma preocupação maior Quer dizer, aí, Lúcio. Então, as coisas não são bem assim. Existe uma preocupação maior com relação à vacina, que é o seguinte, no Brasil será um país atípico por conta de vacinação, porque nós teremos a AstraZeneca, a Oxford, nós teremos, entre aspas, possivelmente Coronavac, Sinovac e Pfizer. Então, é um mix de vacinas, né? Quer dizer, o governo hoje não está mais preocupado com relação à logística e distribuição dessa vacina no Brasil para que todos tomem de forma gratuita em 4 escalas diferentes de vacinação, né? Primeiro pelo grupo de risco, profissionais de saúde, aquela história toda. A preocupação agora é como monitorar para que, por exemplo, o Lúcio tome a mesma vacina com o mesmo princípio da vacina, tanto fase 1 como fase 2. E não tome, por exemplo, o Haroldo tome Pfizer num primeiro momento e tome Coronavac no segundo. Então a preocupação é como é que pela identidade, né, como é que um para um, cada um vai tomar a mesma vacina. Só lembrando que o governo federal já tinha assinado com a vacina de Oxford já lá atrás. Há muito tempo, ou seja, ela pode chegar primeiro que a Pfizer. Isso, inclusive. E o importante é você tomar a vacina, tomei Oxford, né, primeira dose, e tomar a segunda dose, Oxford. Você não tomar Pfizer, não tomar outras vacinas. Mas são isso composições vai ter um controle, diferentes. né? Pois essa é a preocupação que não do vai governo mandar federal. para o mesmo estado, vacinas diferentes, tem tudo isso. Essa é a preocupação do governo federal hoje, mas isso será resolvido, se Deus quiser. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. O meu destaque de hoje é para falar que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, quer proibir o Tribunal de Contas do Estado de bloquear patrimônio e afastar servidores públicos aqui em Mato Grosso. Bom, o Tribunal de Contas do Estado, ele existe, né, para fiscalizar a correta aplicação do dinheiro público. E aí, o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar que proíbe os conselheiros do Tribunal de Contas de autorizarem decisões de bloquear patrimônio e afastar servidores públicos estaduais e municipais dos seus respectivos cargos. E aí a pergunta é a seguinte, e aí, se a fiscalização lá do Tribunal de Contas do Estado, ela detecta, ela apura que existe um risco muito grande de um determinado gestor, de um secretário, de um prefeito estar arrombando os cofres públicos, não faz nada então? Deixa correr solta a coisa? Não faz nada, não afasta o servidor, não decreta o bloqueio do patrimônio para garantir o ressarcimento dos cofres públicos. E aí, essa decisão foi dada pelo desembargador Marcos Machado, nos autos aí de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral de Justiça. A liminar levou em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os tribunais de conta não detêm poder jurisdicional, mas funcionam apenas como meros órgãos auxiliares da Assembleia Legislativa. Por enquanto é uma liminar, mas o mérito aí dessa ação ainda vai ser julgado lá pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Só que o Tribunal de Contas já avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para manter, sim, o poder de afastar servidores e bloquear bens. Numa nota encaminhada à imprensa, o TCE informou que vai recorrer ao STF para manter a garantia de decretar o bloqueio do patrimônio e ainda afastar servidores públicos municipais e estaduais dos seus cargos quando isso for necessário. Bom, todo mundo se lembra aí, né? Se recorda, num passado recente, em muitos municípios, em muitas cidades aqui de Mato Grosso, teve a farra com o dinheiro da Covid, né? O dinheiro que vem lá do governo federal, que vinha do governo federal e que continua vindo para proteger a população nessa pandemia. E aí, deixa esses gestores, esses prefeitos, esses secretários fazerem a farra, né? Fazerem a farra com o dinheiro público, sem adotar uma medida mais dura, uma medida mais rígida. E aí esse pedido lá do Tribunal de Contas
a ser encaminhado será de suspensão da liminar, para assim suspender os efeitos da decisão do desembargador Marcos Machado. E aí, o Tribunal de Contas justifica da seguinte maneira esse recurso que pretende entrar lá no Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de matéria constitucional, a consultoria jurídica do TCE tem legitimidade para acionar o STF e estamos trabalhando com a possível suspensão da liminar para garantir a manutenção das cautelares em benefício do poder geral de cautela da Corte de Contas e, ao fim, defender a sociedade na boa e correta aplicação dos recursos públicos, definiu lá, destacou o consultor jurídico geral do TCE, o Gregory Paiva Pires Moreira Maia. Então é o seguinte, o Tribunal de Contas quer continuar com esse poder de poder afastar o servidor, um servidor público, um gestor público, um secretário, um prefeito, e também de bloquear bens. E o bloqueio de bens, para quê? Por que ele existe, o bloqueio de bens, o bloqueio de patrimônio? Para garantir ou tentar garantir o ressarcimento aos cofres públicos. E aí, qual o problema? Qual o problema para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, do TCE adotar essas medidas cautelares para proteger o interesse público? Para que dificultar isso? Para que dificultar isso? Quer dizer, o Ministério Público tem a competência para fazer isso? Tem. O Poder Judiciário pode decidir pelo bloqueio de bens e pelo afastamento de servidores? Pode também decidir, mas por que não querem permitir que o Tribunal de Contas do Estado faça isso? Qual o problema? Qual o problema? Se fosse na linha contrária, de que o TCE não está cumprindo a missão dele de fiscalizar, tudo bem, dos outros organismos aí oficiais, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, entrarem com alguma medida contra o Tribunal de Contas do Estado. Mas aqui a linha é outra, Aqui a linha é outra. Aqui eles estão brigando para manter o poder de afastar servidores e bloquear bens ou patrimônio de quem é suspeito de desviar dinheiro público. O TCE tem que explicar por que é que toma essas medidas, mas não me parece correto querer tirar esse poder deles aí. Apesar da alegação do Ministério Público dizendo o seguinte, olha, essa daqui é uma questão constitucional e a Constituição não confere esses poderes ao Tribunal de Contas do Estado. Uma situação diferente do que nós vivemos num passado nem tão remoto, Um passado recente, Lá na delação de Silval Barbosa, a acusação era outra, O problema era outro, O problema era o seguinte, que Silval Barbosa, lá na delação monstruosa, falou o seguinte, olha, teve achaque, teve extorsão, teve chantagem dos conselheiros do Tribunal de Contas, porque eles queriam dinheiro para não fiscalizar. Tudo bem. Os conselheiros afastados desmentiram, negaram, diz que não existe nada disso, que Silval Barbosa é um mentiroso de marca maior, mas até aqui continuam ainda afastados, discutindo essa questão lá no Superior Tribunal de Justiça. A questão hoje é bem diferente, Querem proibir o Tribunal de Contas do Estado de fiscalizar e de tomar algumas medidas que são necessárias para proteger exatamente o interesse público na correta aplicação do dinheiro do contribuinte. Exatamente. Só lembrando que todos foram afastados, por conta daquele escândalo todo, no Tribunal de Contas, mas continuam recebendo religiosamente o seu salário, que não é um pequeno salário. É um gordo salário. Bom salário, sem dúvida alguma. É o paraíso. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a Notícia de Frente.